Boa tarde. Agora sim. Tudo bem, Boa Júnia? tarde, bem-vinda, Adriana, bem-vinda a todos a mais um bate-papo ambiental do Instituto Cresce. É uma honra para nós começar essa série de bate-papo ambiental com os mobilizadores do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. E a gente está estreando com a nossa mobilizadora, Adriana Carvalho, maravilhosa. Sempre está aí ajudando a gente em todos os processos de mobilização, de condução dos projetos, de condução das reuniões. Uma pessoa que está aí sempre apoiando o trabalho de mobilização em torno da bacia hidrográfica. Então, Adriana, para nós é uma honra ter você aqui com a gente, né? Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho com mais gente esse nosso trabalho, que é nosso, né? Não é meu, é nosso. É isso aí. E Adriana é bióloga, mestre em ecologia e conservação da vida silvestre, e tem uma trajetória maravilhosa aí que ela contou para a gente no mini currículo que ela mandou, de mobilização em trabalhos com o Projeto Manuelzão, trabalhos também na região de Água Limpa, que é uma região aqui próxima do Instituto Cresce. E aí eu queria passar a palavra para a Adriana, para ela se apresentar e contar um pouquinho para a gente da trajetória dela e contar também o que motiva ela, o que motivou ela seguir essa carreira. E é isso. Vamos lá, Adriana. Bem-vinda. Júnia, obrigada novamente. Júnia, só perguntando, como eu nunca participei de uma live pelo Insta, vocês estão me vendo? Porque eu não estou me vendo. Tá tudo ok a minha Eu tô te imagem? vendo. Então Imagem e tá áudio tá jóia. ótimo. O Então pessoal beleza. podia comentar aqui. Ok, eu não estou vendo, eu não tenho uma biblioteca de paisagem, a minha paisagem é meu guarda-roupa mesmo do meu quarto, mas é o que temos pelo momento. Júnia, obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo aí do Instituto Cresce, Camilinha, que eu sei que deve estar do outro lado aí, aproveitando mandar um beijão. Boa tarde para todo mundo, que espero que esteja do outro lado também, mas que a gente não vê. Mas é isso, né? Em termos de home office, como é que é? Novos normais é o que temos. Falar um pouquinho da trajetória, né? Como é que eu cheguei aqui, te conheci, conheci o Instituto e conheci o Rio das Velhas. Eu sou bióloga de formação, fiz mestrado em ecologia, só que a minha trajetória, que é para mim um ponto que marca, que é a faculdade, ela não começou com a biologia, ela começou com o turismo. Lá Ah, nos idos de 2003, eu entrei no turismo na FMG, e aí no meio da universidade, a gente era obrigado pelo curso a fazer um estágio, e aí eu fui trabalhar na YMCA, precisava aprender inglês e tudo, fui trabalhar. Beleza, trabalhei lá 2 meses naqueles acampamentos, existe sessão da tarde, mas até então era aqueles acampamentos de meio de mato. isso. Alguém me ligou aqui, aí deu uma atrapalhada e tudo Mas bem. deu? Acho que agora voltou. Voltou? Então tá jóia. Eu tive que Mas então, desligar na pessoa, na cara beleza. da pessoa me liga de novo. Esperamos, senão a gente continua quando der. E aí, nisso, fui trabalhar, depois de um tempo, eu tive a oportunidade de viajar lá, e eu fui fazer um voluntariado no Grand Canyon. E aquilo mexeu Ah, muito que comigo. massa. Eu fui participar de um mapeamento de uma planta exótica nos afluentes do Rio Colorado, que passa, né, por onde passa o
né, pelo Grand Canyon, e aí eu voltei com a cabeça meio assim, essa tal de biologia, eu já tenho isso no sangue, meu pai é biólogo, mas faltava um ano só para terminar o turismo, não, terminar, depois eu faço. E acabou que quando eu voltei desse estágio, eles não aceitaram o que eu fui fazer lá. E aí eu fiquei meio decepcionada, tentei passar para biologia, pela UFMG mesmo, não consegui, e acabei fazendo vestibular novamente e fui para biologia. Na biologia, a primeira estágio que eu tive lá foi um estágio com algas no laboratório de ficologia. Era um estágio que eu ficava parte do dia em microscópio. Foi um ano que até minha orientadora falou isso sem nenhuma vergonha, e depois eu percebi isso, também foi um ano um pouco improdutivo. Não aprendi muita coisa, e aí até que eu tive a oportunidade de fazer um estágio de educação ambiental na Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte, o famoso zoológico. E aí eu comecei a me encontrar quando eu pude conversar com as pessoas sobre o que eu achava importante. E aí no meio, biologia, o estágio, eu comecei a ter contato com as revistas do Projeto Manuelzão. E gente, trabalho interessante desse pessoal, né? Eles aliam a saúde das pessoas como reflexo da saúde ambiental. Que legal, mas li as revistinhas e pensava que isso não ia dar nada na vida. Até que no final do meu curso, eu consegui fazer um estágio no Projeto Manuelzão. Fiquei apenas 6 meses, que logo depois eu entrei no mestrado. E quando eu estava terminando o mestrado, procurando trabalho, eu costumo dizer em McDonald's, lojas americanas, Projeto Manuelzão, tudo quanto é lugar, eu consegui entrar novamente no Projeto Manuelzão como coordenadora da parte de educação ambiental nas escolas. E aí foi quando eu comecei essa trajetória, que foi me levando pela educação ambiental, pelo projeto Água Limpa, que você citou, e até que em final de 2017, eu fui convidada pelo presidente, não mais presidente, né? Agora temos uma presidenta do Comitê do Rio das Velhas, a Poliana, mas na época o então presidente, o Marcos Vinícius Poliano, que é o atual coordenador do projeto Manuelzão também, para fazer parte da equipe de mobilização do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. E aí começa a trajetória junto com vocês. Muito bom, Adriana. Muito legal. Quase colega, hein? Eu também sou turismóloga, né? Sim. Certo. Mas a gente se encontrou de outros jeitos, né, Adriana? Bom demais. De outros jeitos, né? Ou pelo caminho das águas. Isso aí. Adriana, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho, porque assim, acho que a maioria das pessoas que está aqui não sabe muito bem o que é um comitê de bacia, para que ele serve. Conta pra gente para nivelar aí o conhecimento da nossa audiência. Então, seria mais ou menos o on contou, pro convô, né? Mais ou menos isso. Então, gente, aí a parte um pouco burocrática da coisa. Eu costumo dizer que o Projeto Manuelzão é o primo lúdico do Comitê do Rio das Velhas. É onde a gente tem a possibilidade, viva o rio, viva os peixes. E o Comitê não, eles nos trazem uma burocracia a mais, mas que é inerente também do nosso trabalho. Então, o Comitê do Rio das Velhas é um órgão de Estado, não é um órgão de governo, então se vão passar governos, ele vai continuar aí. Ele foi criado em 98, um ano depois da criação do Projeto Manuelzão. Os dois têm como foco, né, o próprio nome diz, o Rio das Velhas. E ele é ligado ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas, que por sua vez está dentro da estrutura da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a conhecida SEMAD. SEMAD. O que faz isso? O que faz o Comitê do Rio das Velhas? Ele é responsável pela gestão, com as 3 palavrinhas mágicas que a gente gosta de falar, que isso vem da Lei das Águas. A gestão participativa, descentralizada e compartilhada dos recursos hídricos da bacia. Isso visando ao desenvolvimento sustentável. E aí, dessa estrutura do comitê, saem os que a gente chama hoje, ele tem uma nova nomenclatura na legislação do comitê, no seu regimento, que são os subcomitês. De onde que eles vêm? De onde que sai essa ideia? A gente não tem subcomitês em todos os comitês do Brasil, é uma coisa muito do Comitê do Rio das Velhas, mas existem outras experiências também no Brasil, mas não é uma coisa tão difundida. E pelo entrelaçamento que existe entre Projeto Manuelzão e Comitê do Rio das Velhas, os subcomitês vêm de um histórico de Manuelzão.
O Manuelzão, com seu trabalho, ele trabalhava com os núcleos Manuelzão, que eram pequenos comitês, às vezes muito a nível de bairro, né, em vários municípios, que formavam esses coletivos de luta pelas águas, a questão da gestão dos recursos hídricos. Então, inicialmente, a criação dos subcomitês é um espelhamento do processo que já vinha sendo criado lá no Projeto Manuelzão. Então, existem esses grupos de trabalho ao longo da bacia do Rio das Velhas, é onde a gente tem a possibilidade de ter o olhar local mesmo, do que acontece nos territórios, que é remetido para o comitê. Existem atualmente no Comitê do Rio das Velhas 18 subcomitês ao longo das bacias. Qual que é a territorialidade deles, né? Qual que é o território que eles se fixam? São os que a gente chama de unidade territorial estratégica. No caso, né, a Júnia é coordenadora de um subcomitê, que é o Subcomitê Águas da Moeda, que abrange parte dos municípios. Eu digo parte porque a gente não trabalha com divisões municipais, e sim divisões de bacia, né, divisões geográficas naturais, que abrange, então, parte de Nova Lima, uma parte bem grande do município, uma parte de Itabirito, uma parte de Raposos, uma parte de Rio Acima e uma partezinha de Sabará também. Esses grupos de trabalhos, os subcomitês, eles têm uma formação que é tripartite. Então, participam deles a sociedade civil, no qual a Júnia, né, é membro, como coordenadora e representando o Instituto Cresce, o poder público dos municípios e os usuários, que são aquelas pessoas, aquelas empresas, aquelas instituições que pagam pelo uso das águas. A Camila, né, traz muito ensinamento para a gente. Ela diz uma coisa muito certa, que essa divisão que a gente faz, eu sou sociedade civil, eu sou poder público, eu sou usuário, isso não é bem assim, né? Na verdade, a gente é um pouquinho de tudo. Mas, a nível, né, das nossas necessidades organizacionais, a gente tem essa divisão no subcomitê. Então é isso, o subcomitê é o reflexo do comitê trabalhando a nível mais territorial, a nível local, com a gestão das águas também, e conciliando todos esses interesses, que a gente espera que sejam convergentes, para a gente ter um trabalho unificado e coeso, mas a gente sabe que a gente tem divergência, e essas são as pedras do nosso caminho aí, que a gente tem em muitos momentos. E acho que é importante, né, se a gente está falando de Comitê do Rio das Velhas, só além dessas estruturas de subcomitês, a gente também tem câmaras técnicas no Comitê do Rio das Velhas, que trabalham em diferentes questões que também são importantes para o território. Então, a gente tem, por exemplo, eu acompanho a Câmara de Educação, Mobilização e Comunicação, existe uma Câmara de Outorga, que vai lidar com as questões, né, de direito de uso da água, existe uma Câmara que trata dos projetos ambientais, do planejamento que é realizado, existe uma Câmara legal também. Então, essas câmaras também têm essa formação, igual os subcomitês, aliás, toda a estrutura, comitê, câmaras e subcomitês é a tripartite, sociedade civil, poder público e usuário, e nisso a gente conjuntamente trabalha em prol da gestão da bacia como um todo. É isso, é muita coisa, isso aqui é um resumão de tudo. Só isso tudo, né? Só isso tudo, uhum. Isso aí, Adriana. Muito bom, obrigada pela explicação. Eu queria só complementar uma coisa que você disse, que é em relação a essa divisão aí, né? A gente sempre argumenta, e como você bem lembrou, a Camila sempre traz esses questionamentos, né? E eu gosto de trazer, porque eu acho que é importante, assim, como representante da sociedade civil, eu tenho isso como quase que uma obrigação, né? Que quando a gente vê um comitê dividido dessa forma, a gente sabe que os usuários que são representados pelas empresas, eles são geralmente os financiadores do poder público, né? Das campanhas e das decisões do poder público. E a sociedade civil sempre fica prejudicada nesse caso. Além disso, tem também a questão da sociedade civil sempre estar ali de uma maneira voluntária, né? A gente não é remunerado. Então, a gente sofre muito com isso, porque
Primeiro, que o pessoal que está representando as empresas e que está representando o poder público está ali como no horário de trabalho, né? E fazendo um trabalho dele, né? Sendo remunerado por aquele trabalho, enquanto a sociedade civil tem que se equilibrar entre leitura de relatório, envio de parecer, resposta de documentos, e-mails, são muitas atribuições e atividades que a gente tem, né, no subcomitê, e aí a gente tem que passar, fazer isso e conciliando com a nossa vida profissional, que não é o subcomitê, né? E também conciliando com a nossa vida pessoal. Então é aquela coisa assim que fica uma coisa muito desequilibrada, né? Então acho que é muito importante a gente trazer isso. Acho que a gente tem um projeto que é um projeto do Instituto Cresce, que é o projeto Presença, que a gente já submeteu, que é a promotoria que designa verbas, para a gente poder ajudar os principais membros da sociedade civil nos fóruns de controle social da área ambiental do quadrilátero aquífero, para poder essas pessoas participarem com apoio técnico, jurídico e de comunicação, né? Para a gente poder dar para as pessoas o feedback necessário, para a gente poder ter algum recurso, para a gente contratar algumas consultorias, para a gente poder fazer os embasamentos técnicos necessários. Então, isso é muito necessário, né? Assim, então, só para complementar aí o que você trouxe do subcomitê, em relação principalmente à desproporcionalidade aí da participação da sociedade civil. Você quer comentar? Quero. Durante muito tempo no Comitê do Rio das Velhas, agora a gente tem, a gente já teve como presidência os usuários, durante um tempo ficou com a sociedade civil, Poliana era representante da sociedade civil, e agora a gente tem um poder público, a Poliana é da Secretaria de Meio Ambiente de Jequitibá. É uma conhecida, acho que é até sua, que vocês se encontram nos encontros subcomitês. Sim. Então, na figura do Poliano, né, que é quem eu acompanho mais recentemente, sempre teve esse olhar de cuidado com a sociedade civil, por realmente isso, seu lado mais fraco da corda. É a sociedade civil que é estritamente voluntária e a sociedade civil que a gente vê movimentando muitas vezes as pautas de nosso interesse. Então, esse carinho, esse cuidado de olhar para a sociedade civil e entender, né, as suas demandas, é uma coisa que a gente espera sempre que seja uma fortaleza, que seja uma linha mestra da atuação do Comitê do Rio das Velhas. Porque sem vocês também, esse nosso alicerce, ele seria mais bambo, vamos dizer assim. E essas dificuldades existem, mas a sociedade civil está sempre aí. Se não fosse vocês, acho que grande parte do nosso trabalho já teria ido por Rio as Velhas abaixo. Mais ou menos isso. Então é só agradecer mesmo esse empenho que a sociedade civil tem em diferentes figuras, em diferentes comitês. Acho que como você disse, né, no começo, na verdade é uma sequência com os analistas, e acho que cada analista vai poder trazer isso, a representatividade da sociedade civil nos conselhos que eles participam, a importância, sim, de vocês, como todos os outros, afinal a gente precisa dos 3 para poder fazer essa gestão, mas existe um carinho especial por essa conjuntura com a sociedade civil e que a gente espera, né, que seja um trabalho que estejamos juntos sempre e que o poder público, que os usuários entendam essas questões da sociedade civil também. Legal, Adriana. Ótimo comentário. Então, eu queria que você... Falhou para mim. Tá me ouvindo agora? Parece que... Agora voltou. Voltou. Sim. Eu queria que você comentasse, então, sobre o trabalho de mobilização, né? Camila está bem comentando aqui, só voltando um pouquinho no que você falou anteriormente, que a equipe de mobilização alimenta muito a nossa atuação da sociedade civil, né? Se não fosse vocês, o nosso trabalho seria muito mais difícil, eu concordo plenamente com essa afirmativa. Mas, então, comenta pra gente qual que são os principais desafios desse trabalho seus de mobilização, o que é que vocês fazem, né? O que flui mais, o que é mais difícil? Comenta aí para nós, por favor.
Uhum. É, como a Júnia disse no começo, né? O Comitê do Rio das Velhas tem a nossa equipe, que é uma equipe de mobilização social e educação ambiental, e somos, vou perder o número agora, prefiro nem falar, mas somos vários analistas que trabalham com subcomitês. Eu, particularmente, trabalho com o Subcomitê Águas da Moeda, trabalho com o Subcomitê Caeté-Sabará, que pega basicamente os municípios de Caeté e de Sabará, e o Subcomitê Águas do Gandarela, que pega grande parte de Riacima, grande parte de Raposos, um pedacinho de Nova Lima e um pedacinho de Itabirito também. Com esses subcomitês, a gente faz reuniões periódicas. Quando a gente não estava nessa conjuntura de pandemia, as nossas reuniões eram basicamente mensais. Alguns subcomitês continuam se encontrando mensalmente, mas infelizmente eu acho que esse período também é um período da gente repensar nossas estratégias de mobilização. Porque eu costumo dizer que infelizmente a gente perde algumas ligas desse processo de estar com vocês, entendermos quais são as pautas, o que lutarmos. Mas enfim, a gente tem reuniões periódicas que a gente faz para tratar de questões da subbacia. E a partir disso, né, são questões que podem vir dos usuários, do poder público, da sociedade civil, e a partir disso soltar os encaminhamentos. É um ofício que a gente precisa enviar para um órgão direto? É um projeto hidroambiental que a gente precisa de pensar para uma questão na bacia que está acontecendo, que a gente precisa cuidar, que a gente precisa proteger? Então, o nosso trabalho seria de, através dessas reuniões, através desses encontros e outras atividades que a gente faz, como seminários, encontros subcomitês, a gente entender o que se passa nesse território e buscar alternativas de solução para os problemas que existem cotidianamente. A gente faz isso com o apoio desses 3 segmentos. Legal. E aí, conta pra gente o que você acha que é mais tranquilo e o que é mais difícil. Júnia, o pessoal que está aí deve ter mais ou menos um mês ou menos. Eu e a Júnia, a gente fez um trabalho de campo para o bairro de Água Limpa, que é um bairro que existe ali entre Itabirito e Nova Lima, pega os 2 municípios, que o Subcomitê Águas da Moeda está com o termo de referência e elaboração para ações de educação ambiental, identificação e proteção de nascentes na área. E aí eu estou lembrada, para fazer o gancho com essa pergunta sua, que no final a gente lá naquela lagoa que existe, uma lagoa belíssima, mas que do lado a gente tem despejo de construção e vários outros problemas, que eu perguntei para você qual que é o botão que a gente aperta nas pessoas, que é aquele botão que acende, opa, vou me mobilizar por essa causa, entendo que isso é importante para mim. Um botão parece uma coisa muito mecânica, né? Mas assim, a dificuldade do nosso trabalho, que é um trabalho de mobilização, é esse. Como é que eu entro dentro das pessoas? Como é que a minha atuação, a minha fala, como é que isso entra para as pessoas sentirem que aqueles problemas ambientais que existem naquela área repercutem sobre a vida delas e que deveria ser uma questão de cuidado de todas. Então, muitas vezes, eu até já conversei isso com a própria Camila também, qual que é esse processo endógeno que deve acontecer com as pessoas, para as pessoas sentirem realmente que é uma causa delas. E por que eu acho que às vezes as pessoas não sentem ainda? Isso está mudando demais. Hoje eu trago experiência, por exemplo, não sei se as pessoas estão acompanhando, está tendo uma queimada muito grande na Mata do Castelo. Fiz assim com o dedinho, que está logo aqui, 2 ruas abaixo da minha casa. E tá lindo, eu estou vendo as pessoas se mobilizando, mas será que será uma parcela pequena da população? Porque eu acho que muitas vezes na questão da água, que é principalmente, né, o nosso foco aqui pelo Rio das Velhas, as pessoas abrem a torneira e sai água. E aquela água é limpa, possivelmente sem nenhuma contaminação. Então, quando as pessoas não sentem ainda muito na pele, talvez seja um trabalho nosso, é uma atuação que ela não fica palpável. Mas acho que à medida também que, infelizmente, talvez pela dor, pelos problemas, pelas queimadas, pela boiada passando, que está acontecendo, acho que isso vai chegando nas pessoas. E é não desistir. É ter persistência. A gente precisa disso. O trabalho de mobilização não é um trabalho... mobilizei. Beijo, abraço, volto depois. Ele é contínuo.
Inclusive, a gente discute muito isso nos projetos que são feitos pelo comitê, porque é tanto a equipe de mobilização, quanto também as mobilizações que existem nos projetos, que não adianta muitas vezes, não é que não adianta, mas também não é só isso. Eu faço um seminário numa comunidade tal, falo o que é aquilo, quais são os problemas, por que a gente está aqui, e opa, mobilizei, tchau. É um trabalho contínuo, que a gente precisa fazer. Esse é um dos desafios. O desafio da conciliação dos interesses, dos segmentos, é também, às vezes, um problema. Como eu disse, a gente tenta, na medida do possível, ter um trabalho convergente. É esse que deve ser o grande mote do nosso trabalho, mas a gente sabe que tem ranca-rabo no meio disso daí. Não é tão fluido, porque é muita coisa a se pensar. A gente tem a conjuntura estadual, muitas vezes também, né, de questões que vêm acima de nós, que são mais fortes do que a gente não consegue também ultrapassar isso. Existem questões burocráticas, né, a gente conversa sobre isso, nossos projetos hidroambientais, tem questões que, gente, por que isso não pode ser mais direto, por que isso pode, né, não ser mais fácil? A Júnia pode falar isso, né, tem pano para manga para falar disso, você, Camila, o pessoal sempre questionando muito por que não pode ser assim. Tem pessoas em outros subcomitês também que questionam essa estrutura que a gente tem, mas é uma estrutura que vem lá de cima, que a gente tenta mudar, a gente trabalha para isso, mas não pode. E os desafios são esses. Cada subcomitê tem uma realidade também de desafio, assim. Cada subcomitê é um mundo. Então, o Gandarela é uma questão, o Caetê-Sabará é outra. Exemplo, né? Talvez eu não vou acabar aqui com todos os problemas. O Gandarela é uma região, né, de recarga d'água, de proteção ambiental maravilhosa, mas a gente tem a questão da mineração. É um subcomitê, inclusive, que nasceu pelo processo minerário. Um dos conselheiros, que já foi também coordenador do subcomitê, um belo dia, lá em Raposos, ele percebe que tem uma mineração cavando o leito do Rio das Velhas. Na verdade, falei mineração, né, porque já é a segunda parte da história, mas era primeiramente numa desculpa de desassoreamento do Rio das Velhas, e nesse desassoreamento, se eles achassem ouro, beleza, eles iam pegar o ouro. E aí surge nesse conselheiro, aí ele começou a dar a mão para outras pessoas, a necessidade de criar um subcomitê. E aí surge a Águas do Gandarela, que aí trabalha com essa questão. A gente tem em todos os subcomitês, eu poderia dizer todos mesmo, até aqueles que eu não acompanho tanto a atividade de perto, a questão do esgotamento sanitário. É uma questão que a gente está na peleja, né? Se a gente pegar lá desde o Manuelzão, a gente tem metas de nadar no Rio das Velhas, e essa meta passaria pelo processo de saneamento da bacia. Isso sempre a gente vai levando para frente. Então a gente precisa unir forças, que são desafios também. Se a gente traz um pouquinho aqui para o território do Águas da Moeda, o que a gente pode falar, né, Júnia? Além da questão da mineração, a gente tem a questão de macacos muito forte, né? Durante um período foi um debate muito forte no subcomitê, tudo que estava acontecendo em macacos, mas a gente tem expansão urbana também, que é muito forte. Se não me engano, Júnia pode até me corrigir se eu estiver errada, mas o município de Nova Lima, que não tem nem mais área rural, né? É tudo área urbana. Eu acho que sim. Eu não tenho certeza também dessa informação, não, mas eu acho que eu ouvi isso. Isso. E aí, se a gente tem, né, um plano diretor que fala tudo é área de expansão urbana, a gente pode pensar qual que é a repercussão, qual que vai ser o impacto disso mais para frente. Seja para os condomínios, seja com a expansão desordenada, a gente tem problemas. Haja vista Belo Horizonte, né? Que Belo Horizonte não tem mais área preservada, né? Assim, áreas de mata, não tem conectividade nenhuma com as áreas preservadas, são ilhas mesmo. E a gente viu o que aconteceu no início do ano, né, Adriana? Sim, exatamente. Com as chuvas, né? Com as enchentes. Desculpa ter te interrompido. Não, a questão é isso mesmo. Vamos enriquecer essa conversa com as diferentes contribuições. E disso de Belo Horizonte não ter área mais verde, né, uma coisa que a gente sempre fala e tem que continuar martelando nisso, é a questão BH não produz uma gota de água que chega em BH.
toda a água que vem de BH vem de Nova Lima, vem do Gandarela, vem dessa parte aí para cima que a gente chama de Alto Rio das Velhas. Então isso é um problema, isso é uma questão que BH deveria, né, a população ter um olhar mais expandido para a gente poder, se não é só o meu umbigo BH, eu tenho que pensar nesse território que me cerca, quais são as iniciativas de conservação, de preservação dessas áreas para a produção de água, porque eu que estou aqui em BH, eu que estou aqui no Castelo, eu preciso disso. Mas acompanho também o Subcomitê Caeté-Sabará, que aí são outras questões. O Subcomitê Caeté-Sabará, a gente está numa discussão atualmente, isso compartilhado também com outro subcomitê, o do Rio Taquaraçu, que é a questão de água, né, de racionamento periódico de água que a gente tem na bacia. É uma subbacia que a água dela verte para o município de Caeté, e a gente tem uma questão lá até já de outorga coletiva, os produtores rurais, né, que precisam dessa água para produção, mas ao mesmo tempo muita água é utilizada e muitas vezes sem outorga, ou seja, aquele direito de utilizar a água. Então, assim, né, pode-se entrar numa questão que não é planejada e a gente tem muito consumo de água e isso reflete. Tem a questão, em Caeté-Sabará também, da expansão da mineração na Serra da Piedade, é um tema que volta e meia volta para a gente. A gente vai começar a discutir em breve, isso é mais forte no território do Subcomitê Águas do Gandarela, mas vamos começar também a falar no Caeté-Sabará, que é a questão do projeto Apolo, que influencia também a região de Caeté, um projeto da Vale, se ele for implementado. Mas são vários, é saneamento, é expansão urbana, é mineração, é realmente a escassez, a não preservação de áreas essenciais para a produção de água, e isso permeando a nossa vida, e algumas pessoas achando que isso é importante, outras ainda não ligando muito para isso. Mas esses são os desafios, tem parte boa também, né, Júnior? Nem só de lamúria é feito o nosso trabalho. Eu travei, eu acho. Para mim, eu estou te escutando. Eu estou te escutando. Eu tô te Está me escutando? Tô sim. Deu uma travadinha. Nem só de lamúria é o trabalho, né? Vamos então falar um pouquinho dos benefícios aí, das coisas boas, Adriana? Conta uns casos aí pra gente. Ô Júnia, as coisas boas muitas vezes passam pelas pessoas que estão aí, que querem lutar. A gente tem riquezas humanas, não, a gente tem riquezas ambientais, que é por elas que a gente luta, é por elas que a gente está aqui, mas a gente tem riquezas humanas maravilhosas. Né, não vou nem falar de nomes aqui, já passaram vários na minha cabeça, mas acho que as pessoas que se sabem ricas, que se sabem para contribuir nesse nosso trabalho, elas se reconhecem quando a gente brilha os olhinhos e pensa nela. Mas é muito isso, do engajamento das pessoas, da vontade de ver mudança, da vontade de ver esse Rio das Velhas vivo. Há um tempo atrás a gente já teve uma campanha que a gente, né, que os canoeiros, caiaqueiros, eles percorreram até um trecho do Alto Rio das Velhas, que era exatamente isso, Rio das Velhas, te quero vivo. É a vontade de fazer diferente. Nisso a gente tem pessoas, tanto da sociedade civil, quanto do poder público, quanto dos usuários. Uma coisa que a gente percebe muito forte, é por isso que esse trabalho local dos subcomitês é muito importante, que as pessoas, quando elas falam com propriedade daquele local que elas vivem, a mudança ela é mais forte. Então, quando a Júnia que está lá no território, né, de Nova Lima, falando das pautas que são do território, o poder de mudança é maior. Quando o senhor Ademir, que está lá em Caeté, fala das questões de Caeté, né, que é do subcomitê Caeté-Sabará, isso é mais forte. E aí a gente tem várias figurinhas, então a gente sente que é esse trabalho. Eu diria que a persistência também do comitê, e aí a gente, o nosso parceiro também, que é Manuelzão, de nunca deixar isso morrer, a gente costuma, né, até se gabando, a gente costuma ter orgulho do trabalho, né, do
do reconhecimento que o Comitê do Rio das Velhas tem no seu trabalho histórico, de mobilização, de cuidar dessa bacia, isso é muito forte, a gente não pode deixar morrer. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo revivendo essas pautas nas pessoas, trazendo o que é importante a gente cuidar. Para vocês terem uma ideia, né, são pautas que vai e volta, mas a gente não pode realmente deixar esmorecer. Atualmente eu estou articulando, a gente está articulando um seminário sobre algumas questões da Serra do Curral. E a gente fez algum tempo atrás uma pequena caminhada sobre a Serra do Curral para falar disso. Aí isso aconteceu no ano passado, esse ano pela questão da pandemia, né, essas mobilizações que a gente tinha em campo, ela não pôde acontecer, mas a gente pensa retomar isso a todo momento. E a Serra do Curral é um território que abrange uma área muito grande também. Então, os processos que estão acontecendo lá, a gente tem que o tempo inteiro relembrar as pessoas que, né, a coisa esmorece, fica mais morna, mas elas estão aí. E se a gente não se atentar para essas coisas, aí que elas acontecem mesmo. Mas eu diria que é isso, Júlia. Brilha muito nossos olhos o trabalho das pessoas, e quando essas pessoas conseguem fazer essa cascata, que é que isso chegue nos usuários, que isso chegue, né, na sociedade civil de uma maneira mais ampla, no poder público, que é realmente, muitas vezes, quem tem o poder da canetada. Quando a gente sente que essa corrente, ela se materializa, aí você, opa, valeu. É esse trabalho que eu queria fazer, é esse trabalho que está dando certo. Sim. Eu acho que você tem toda a razão. Quando a gente vê as pessoas engajadas, e uma coisa que você trouxe também, que é a questão da consistência, né, Adriana? É muito importante, porque é muito difícil, principalmente para a sociedade civil, a gente já comentou aqui, mas é muito difícil fazer esse trabalho de participação no subcomitê, né? Então, eu acho que quando a gente tem uma consistência, a gente vê muita gente que chega, muita gente que borboleta pelo subcomitê, né? Tem muita gente que não fica. Então, assim, esse trabalho de consistência, né? De estar ali, de abraçar a causa mesmo e entender que esse trabalho que a gente faz tem um potencial transformador, né? Que tem, a gente sabe que tem, quem está há muito tempo nessa luta e sabe que é transformador e que é possível, né? A gente fazer muita coisa via comitê, subcomitê. A gente vê, assim, e que realmente faz a diferença a qualidade das pessoas, né? Sim. Estou pensando aqui, Júnior, uma questão muito importante também, que eu percebo que isso dá sempre novos ares quando a gente tem esses momentos de discussão no subcomitê, são os projetos hidroambientais, que Sim. são executados, que são solicitados pelos subcomitês e executados com o dinheiro, com o recurso da cobrança pelo uso da água. E é sempre que é um recurso público. Exatamente. Então, as pessoas que querem dar seu palpite, trazer suas pautas, seus projetos que deveriam ser executados, vem com a gente, que esse é um momento de dizer, essa é uma área importante, a gente gostaria de investir nesse tipo de projeto. Então, eu percebo, não são momentos, são chamamentos públicos que não acontecem a todo momento, até porque os recursos não são infinitos, então a gente tem que pensar quando acontece esses chamamentos, mas quando eles acontecem, eu percebo que é um momento de muita esperança dos subcomitês de mudança, de algo realmente que está sendo problemático naquela bacia da gente seguir. Atualmente, a gente tem alguns projetos em licitação para acontecerem, que vão cuidar de vários aspectos, cada subcomitê tem sua demanda, alguns muito da parte de educação ambiental, outros com ações mais estruturais mesmo, de fazer alguma coisa, fazer barraginha, outros fazer plano diretor de unidades de conservação, cada um com a sua corredor especificidade. Ecológico. Corredores ecológicos, várias temáticas diferentes. E aí, são momentos também que nos dará bons ares de continuar nosso trabalho, de dizer que nem tudo está pela hora da morte, a gente pode realmente mudar algumas coisas.
com relação, Júnia, tô vendo algumas mensagens passando aqui. Não, E o aí povo tá aqui comenta. Deixa eu só ler um pouquinho. Antes, segura aí sua Vai fala, lá, que eu vou vai só lá. ler, porque tem muito comentário bom. E é legal a gente fazer essa interação com as pessoas, né? Então, Sim, aham. Camila, o que seria do nosso Velhas sem vocês? O trabalho dessa equipe é lindo. Gabriel, opa, atento, água limpa para todos. Me surpreendi com a Adriana no Ursulina anteontem. Oh, Camila, você fala algo que é gritante. O povo se mobiliza mais pela dor, remediando desastres. Por que não mobilizar por amor, preventivamente? O Hélio, concordo com a Camila, mas deficitária na nossa sociedade brasileira. As pessoas águas e as outras pessoas. Camila falando urbana e industrial. Luciana manda coraçãozinho. Liderar movimento não é fácil, nem aquele momento. Os moradores aqui a discutir questões que extrapolam o bairro, principalmente a bacia da Pampulha. RPPN Vale dos Cristais está dando tchauzinho. Tchau, gente. Oi para todo mundo. Um tanto de gente já deu oi, tchau. A gente não consegue parar, né? A Camila fala, reinventar a mobilização sempre, né, Gabriel? A vida e a sobrevivência se dá no território. Gabriel, Camila, com certeza, dar uma olhada na nossa vizinhança também. Luciana fala, mexeu com a Serra do Curral, mexeu comigo, hashtag. Camila, salve, salve, Lu. Hélio, Adriana fala, o HE Formoso. Luciana, ei, querida, arrasando, Dri, resistência, tchauzinho, tchauzinho. Pode voltar aí na sua fala se quiser comentar alguma coisa também. Sim. Gente, eu tô ouvindo um barulhinho. Tá tudo bem no áudio aí pra vocês? Pra mim tá ok, Júlia. Gente. Pra mim tá dando como se fosse um tu, assim, não sei se é o áudio aqui deu problema, Júnia, não sei se é somente aqui. O Gabriel comentou, gente, comenta aqui pra mim, por favor, se tá ok aí pra todo mundo. Vou tirar, tá com uma interferência. O Hélio colocou que o áudio está ruim mesmo. Será que é o meu? Tira o fone e coloca de novo. Oi? Tá um tiroteio mesmo. Agora parece que melhorou, Adriana. Será que é o barulho aqui? Eu vou tentar ver se é que... Não, melhorou. Já parou. Então... Já parou. Então, firmeza, probleminhas tecnológicos. Então, retomar sim, não vou conseguir retomar de todo mundo, até porque falhou um pouquinho o áudio, mas teve um colega que falou que encontrou comigo no Ursulina, pois é, a questão do parque aqui que está queimando, tá realmente, ontem foi dia de choro, assim, ontem e anteontem, tá mexendo muito comigo e pensando em algumas possibilidades aí de o que eu posso fazer com isso tudo, com esse problema. O colega Hélio falou aí do HE Formoso, vou falar sim um pouquinho, mas vou deixar para o Hélio vem semana que vem, aí ele vai poder falar isso com muito mais propriedade, até porque é território que ele trabalha. Esse final de semana eu tive o prazer de estar com o Hélio em Pirapora, que é um município que tem depois de Várzea da Palma, que Várzea da Palma ainda é bacia do Rio das Velhas, e a gente tem nessa região a possibilidade, é uma conversa que tem aí quase 30 anos ou mais, de implantação de uma usina hidrelétrica, o HE Formoso. E a gente sabe todos os impactos, ao mesmo tempo a justificativa, os argumentos que se tem para a construção da usina, que é melhorar o regime hídrico, né, trazer desenvolvimento para a região, geração de energia, mas a gente sabe os impactos que tem, principalmente para as populações ribeirinhas, os pescadores artesanais. Então, a gente participou de uma barqueata
do Rio São Francisco até o encontro do Ribeirão Formoso, para a gente poder fazer um pouquinho de sensibilização nas pessoas dos prejuízos que podem acontecer ainda mais ao Rio São Francisco se essa usina for construída. Para quem quiser acompanhar, o Hélio vai trazer isso, acredito eu, com mais propriedade na semana que vem, mas existe um movimento que é o coletivo Velho Chico Vive, então quem quiser acompanhar do que o coletivo estiver fazendo, onde vai ter manifestação, por favor, participem, porque o São Francisco está longe, mas é a nossa grande bacia. Então, é importante que a gente se sinta pertencente a essa questão também. Fica a dica aí para todo mundo. Legal, Adriana. Olha, a gente tem 11 minutos ainda de live, e aí eu queria que você comentasse o nosso último tópico aqui, antes da gente se despedir, que é sobre o projeto Fechos Eu Cuido. Como é que foi, né? Assim, eu estava lá, eu vou participar, mas eu queria que você contasse sobre o seu ponto de vista aí, que é o ponto de vista da mobilização. Como é que foi esse trabalho, né? A gente tem a Estação Ecológica, vou contextualizar, a Estação Ecológica de Fechos, né? Que é vizinha aqui ao Instituto Cresce, ao bairro Vale do Sol, que fica em frente ali, mais ou menos, à Polícia Rodoviária, no sentido Rio de Janeiro, perto do Posto Chefão, do bairro Jardim Canadá. E a gente tem uma área adjacente à Estação Ecológica de Fechos, que desde 2013 tem um movimento comunitário de pessoas que se uniram em prol da expansão dessa Estação Ecológica de Fechos. Há também, a gente sabe, um conflito de interesse, porque há interesse da mineração de expandir para essa mesma área. Então, tem um conflito de interesse entre expansão da estação ecológica, que a população quer para garantir o abastecimento de água, que a gente sabe que Fechos abastece a população de Belo Horizonte, né? Você bem comentou isso, que Belo Horizonte não produz uma gota de água e está dependendo da região metropolitana para beber água, né? Então, os moradores locais querem a manutenção da água e a mineradora quer expandir a mina para extrair. A gente sabe que as duas coisas não podem funcionar com qualidade e quantidade de água, né? Então, desde 2013, se não me engano, a gente já entrou com 2 projetos de lei. Um projeto de lei caducou, porque o deputado que tinha entrado não conseguiu andar com ele enquanto ele estava no mandato. Aí, esse projeto de lei venceu quando esse deputado perde o mandato. Aí, depois a gente entrou com um novo projeto de lei agora, que a gente está... E que aí a gente teve esse projeto que é o projeto Fechos Eu Cuido, né? Que foi inspirado pelo movimento Fechos Eu Cuido, que virou um projeto hidroambiental. E aí a gente conseguiu avançar um pouquinho só na Câmara, na Assembleia Estadual, né? Com os deputados estaduais lá. E está na comissão de... como é que chama? Justiça. Já passou. Não. Passou. Ele já foi... Dá as atualizações aí para nós. Como é que tá? O que está acontecendo? O que é o projeto? Como é que foi e tal? Então, Júnia bem apresentou esse histórico do movimento, né, do projeto Fechos Eu Cuido. Ele não começa no Comitê do Rio das Velhas, ele não começa necessariamente do Subcomitê Águas da Moeda, ele é anterior pelo movimento Fechos Eu Cuido. E, pelo que eu entendo desse histórico, eu acho que o movimento Fechos Eu Cuido foi tudo muito no peito, né, Júnia? O que dá para fazer, o que a gente pode fazer? A gente só quer lutar por essa causa. E aí, com o envolvimento do território, em 2015, a gente teve um chamamento público para financiamento de projetos hidroambientais e o Subcomitê Águas da Moeda veio com essa proposta de fazer um projeto de comunicação e mobilização social em torno da causa do movimento Fechos Eu Cuido. Demorou, esse projeto foi sair só em 2018, ele teve execução final de 2018, começo de 2019, foi um projeto para reacender nas pessoas do território e expandir isso também a questão de necessidade de expansão da Estação Ecológica de Fechos, para a gente resguardar uma área que é muito importante de produção hídrica
para o território, região metropolitana de Belo Horizonte como um todo. Em Belo Horizonte são cerca de 150 mil pessoas, vários bairros, principalmente da região sul, que são abastecidos por essa água que vem de Fechos. Como Eu o acho Júnior que são vem mais bem... pessoas. Eu já li 200 Ah, e pode poucas ser. mil pessoas. São 28 bairros. Tem até um vídeo que a gente fez no início do movimento Feche Eu Cuido, que chama Da Nascente à Torneira, que traz um pouquinho dessas informações. Só pôr lá no YouTube, Da Nascente à Torneira. É muito legal o vídeo. É muito bonito, já vi esse vídeo. Pode ser sim que seja mais, viu, Júnia? E aí, então, nesse projeto tiveram seminários que foram convidadas pessoas, tanto do subcomitê quanto outras pessoas do território também, para difundir essa causa, discutir, ver quais são os pontos sensíveis, o que, que a gente podia alinhar de diferentes interesses que existem sobre o território e que esses interesses divergentes, eles vêm, né, se prolongando, emperrando o projeto de lei, mas ao mesmo tempo a gente tem que tentar conciliar tudo. E nesse histórico, esse projeto de lei já teve vários números, hoje em dia ele está com algum outro número referente ao ano de 2019. Em maio do ano passado, ele foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Constituição e Legislativa. Justiça. Justiça, exatamente, da Assembleia de Minas Gerais, mas agora, no momento, ele está parado na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Não sei como é que está isso, a tramitação dessas questões na Assembleia Legislativa, mas até pouco tempo atrás eu fiquei sabendo que só projetos de lei relacionados à pandemia que estavam em andamento. Então, o nosso, como não tem nada a ver, ninguém precisa de água na pandemia, né? Ele estava Quase não parado. precisa de lavar a mão. Ó, Pra quê, gente? Passou um álcool em gel, tá limpo, tá limpo. álcool em gel tá rolando, né? Tá rolando. Então, ele está parado. Acho que é, inclusive, um trabalho que pode ser nosso, sim, cutucar as deputadas lá, que, a partir do ano de 2019, levaram isso para frente, que é a deputada Ana Paula, a deputada Leninha, para e aí, vai voltar, vamos movimentar isso, porque senão é um projeto de lei, o que ele vem desde 2012, 2013, a gente vai aí, vamos chegar a 10 anos de tramitação? Espero que não. Então, mobilizou, mais pessoas conheceram esse projeto de lei, a gente teve momentos que a gente viu que realmente isso estava expandido, mas como eu disse no começo, e aí essa conversa ela vai perdurar, mobilização é contínua. Senão as pessoas esquecem, pensam que essa pauta não é prioritária mais, que a questão de água está tudo ok, e não é assim. E Fechos é muito importante porque é uma água ainda de muita qualidade. Tem problemas na área? Já a gente tem problema na área. Júnior direto traz essa questão para o subcomitê, que é, né, a questão fluvial lá de Nova Lima, né, que vem, joga tudo para a estação. Isso acontece. Mas, queira ou não, é uma área que a gente precisa de muito... Parece que eles resolveram essa situação, né? A última notícia que a gente teve, acho que 2 reuniões para trás, foi que a Copasa tinha feito uma obra lá que tirou, né, o esgoto que estava caindo na estação ecológica, Isso, você lembra? Esperamos, né? Então, essa questão da drenagem pluvial, então a gente espera que esteja resolvida. Mas são questões várias, né? Se a gente não ficar atento, pode dar problema. Aí. E aí eu vi a Camila colocando aqui, muito importante, viu, Camila, sagaz. Vamos colocar a palavra pandemia no projeto de lei? É isso mesmo, né? Aí. Água, pandemia, tudo a ver? Então tudo vamos lá, ver se isso tramita mais rápido. Adriana, legal demais, viu? Nós temos 3 minutos, eu vou precisar encerrar com você, infelizmente. Poderia ficar aqui batendo papo com você mais uns 3 dias aqui, que a gente não tem assunto que não acaba mais para a gente conversar. É uma honra abrir essa série de bate-papo ambiental com os mobilizadores do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, com você. Uma pessoa que está aí sempre de coração aberto aí para ajudar todo mundo irrestritamente, né? Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada pelo trabalho que você vem desenvolvendo, pelo seu profissionalismo, pelo seu empenho. Agradeço demais, sou muito satisfeita por você estar aí com a gente, ao nosso lado. E aí eu passo a palavra para você se despedir e aproveito também para me despedir de todo mundo. Obrigada pela audiência.
É quarta-feira, 2 horas da tarde. Não teve muita gente aqui ao vivo, mas esse vídeo fica gravado e depois você vai ver um tanto de gente vai assistir. Beleza, Pode Júnia. se despedir também. Como você disse que é uma conversa que não acaba, então se não acaba, quarta-feira que vem tem mais com o Hélio, depois na Isso próxima aí. quarta-feira tem mais um mobilizador e assim vamos. E assim vamos. Agradeço demais pela oportunidade, estar falando sobre um trabalho que me brilha os olhos, é sempre gratificante. Estou vendo uma pessoinha aqui que eu vou agradecer a companhia dela, Clarice, que é minha estagiária, está comigo aí. Muitas vezes é meu cérebro de ideias novas para a gente desenvolver esse trabalho com vocês. E Maravilhoso. obrigada e continue ensinando muita coisa para a gente poder fazer um bom trabalho. É isso, valeu demais, Muito gente. obrigada, Adriana. Até semana que vem, pessoal. Valeu. Beijo no coração, gente. Para você também. Tchau. Cuidem das águas. Tchauzinho, gente. Isso Até aí. mais. Viva o Rio das Velhas. Axé. É a gente. Isso aí. Tchau. Até mais, Júnior.